Estou aqui, depois de reflexões e buscas, sempre a nível pessoal, porém com a assistência dos bons espíritos e das forças divinas que busco, para, dentro da maior brevidade, trazer-lhe a resposta sobre o nosso tão profícuo diálogo e a tão profícua convivência. Os ensinamentos que nos chegam têm inicialmente como respaldo uma citação muito clara encontrada no livro Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, ou de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, publicado pela editora Sumos no ano de 1991, página 200, e que nos diz o seguinte, abre aspas, quando a dualidade, devido à ignorância, o indivíduo vê todas as coisas como distintas do ser, quando há dualidade. Quem escreveu isso foi o grande monista Shankara. Quando tudo é conhecido como o ser, e esse ser é com S maiúsculo, nem mesmo um átomo é visto como diferente do ser. Ou seja, o que produz as diferenças são efetivamente a nossa percepção individualizada, mais em nossos aspectos egóicos, mais na nossa própria individualidade, do que na plenitude da criação divina, aonde o ser é um só. E esse ser, um só, no momento imanifestado, que é Deus, ele se torna manifesto através da sua criação e a impregna com a sua inteligência sublime e, basicamente, a força maior que é o amor. Seguindo essa linha de pensamento, nós entendemos que as diferenças não existem quando se tem essa visão cósmica da vida. Não nos reportando se somos espíritas, kardecistas, se somos espiritualistas, se somos umbandistas, teosofistas, se somos católicos, se somos protestantes evangélicos. A nossa visão se torna uma visão holística, ou seja, globalizando todos os seres da criação, desde os átomos, que são os princípios da matéria, e mais ainda as partículas mais elementares da matéria, que são as partículas subatômicas, como uma expressão da criação e do amor de Deus. Então, conduzindo esse caminho de uma diversidade aparente, como decorrência da nossa ignorância em relação à nossa verdadeira origem e à verdadeira natureza de Deus, nós nos reportamos agora à epístola de Paulo. A epístola são os Coríntios 2, no capítulo 12, versículos 4 a 11. Vejamos então o que São Paulo diz nesse texto. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres pagãos, deixávais conduzir-vos aos ídolos do mundo, segundo eres guiado. Por isso, eu vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus afirmando, condenação, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão por essa
desse espírito, que é essa percepção que nós temos da identidade divina no Mestre. Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. Ou seja, nós temos diversos dons. Aqui Paulo fala sobre a mediunidade, mas a essência da mediunidade será sempre a nossa essência divina. E a nossa essência divina, independente da maneira que nós nos conduzimos mediunicamente, será sempre o reflexo da essência de Deus. E diz Paulo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, sempre Deus será o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Como disse, as realizações filantrópicas, governamentais, ou não governamentais, públicas ou privadas, espiritualizadas ou de fins de responsabilidade social de uma grande empresa, tudo isso tem um fim, que é o socorro e o bem-estar do próximo. Não interessa para nós a forma com que isso se dá, fundamentalmente. Interessa o finalismo em que se aplica. Por isso, eu não vejo diversidade entre trabalhar com você ou trabalhar na doutrina dentro da minha visão espiritual. Eu, Paulo, não vejo médium ou espírita, mas vejo sim no público. Porque, de fato, o público ele terá que estar sensível a esse tipo de discurso. Se não estiver, serão o que Jesus nos diz, lançar pérola aos porcos, ou semear em terreno estéril. Aí não conseguiremos nenhum fruto do bem ou do esclarecimento. E continua São Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e outro, no mesmo Espírito, a fé, e outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, e outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-las. Mas claro que as habilidades mediúnicas não poderia estar aqui na Bíblia, que aqui nessa Epístola aos Coríntios 2, falando dos dons, que alguns depois foi dado o termo carisma, daí o encaminhamento de uma facção dentro da Igreja Católica, dos carismáticos, que seguem esse dom do Espírito, que nada mais é que a habilidade mediúnica. E conclui São Paulo, mas um só é o mesmo Espírito, e um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, nesse momento, a mediunidade, em Paulo, ela tem um fim explícito, que é ser proveitosa, ser útil, nós acrescentaríamos ser caritativa. E não importa de quem venha, se venha de um espírita ou, como dissemos aqui, de um indivíduo, um irmão que trabalha na doutrina ligada à Umbanda ou outra atividade mediúnica.